Canteiro de obras, Prefeitura de Taubaté anuncia cronograma de investimentos com recursos do CAF. Obras já devem começar no mês que vem. Financiamento é um salto ao futuro. Financiamento são obras de mobilidade urbana de 30 anos na cidade. Pelo menos metade do programa que está licitado agora de 100 milhões de reais, a gente vai ter de iniciá-las nesse momento, simultaneamente, embora de forma planejada. Chuva forte causa estragos em São José dos Campos. Não ao trabalho infantil, ações reforçam o combate de um problema que ainda desafia as autoridades em todo o país: a exploração de crianças e adolescentes. Ideologia de gênero. O vereador de São José dos Campos defende em projeto que questões relacionadas à sexualidade não devem ser discutidas na escola e a proposta divide opiniões. É preciso que pais, que alunos e que gestores dentro do âmbito escolar também possam decidir o conteúdo, né? Nessa questão há muito radicalismo de ambas as partes. Talvez o melhor caminho esteja na discussão, no diálogo e no debate, né? Temporada 2018, Federação Paulista de Futebol divulga tabela de jogos para as equipes da região que vão disputar o Campeonato Paulista do ano que vem. E tem ainda as dicas da nossa agenda cultural para você programar o seu fim de semana. Essas e outras notícias da região você acompanha a partir de agora. No ar, o Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Após 2 anos de espera, a partir do mês que vem, a Prefeitura de Taubaté promete dar início às obras financiadas com recursos de um empréstimo internacional liberado pelo CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. O plano de investimentos foi divulgado esta manhã pelo prefeito Ortiz Júnior e prevê melhorias que devem resolver os gargalos do sistema viário, além de obras de pavimentação e para contenção de enchentes. Muitas delas já estão licitadas e serão iniciadas simultaneamente. E esse canteiro de obras que Taubaté vai ficar vai exigir bom senso e paciência dos moradores até a conclusão. Durante coletiva de imprensa, nesta manhã, o prefeito Ortiz Júnior confirmou que o financiamento internacional, que estava sendo negociado há mais de 2 anos com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, deve reforçar os caixas da prefeitura a partir de janeiro. No total, 60 milhões de dólares, com juros de 0,8% ao ano, que devem transformar Taubaté em um canteiro de obras nos próximos anos. O prefeito deve assinar o contrato em Brasília na próxima semana. Mais 100 milhões de reais em obras já estão licitados. Para que a gente possa imaginar o término dessas obras nos próximos 5 anos, 100% da conclusão delas, é preciso iniciá-las todas simultaneamente. Pelo menos metade do programa que está licitado agora de 100 milhões de reais, a gente vai ter de iniciá-las nesse momento simultaneamente, embora de forma planejada, como são as obras hoje da troca de pavimento, calçada, guia e sarjeta do centro da cidade, das 18 ruas centrais, com a menor interferência possível, mas é necessário fazê-las ao mesmo tempo. Os 175 milhões de reais da Sabesp podem ser dados em contrapartida, porque são recursos livres do orçamento da prefeitura. É óbvio que tem de ser gastos com saneamento, com infraestrutura, mas esses 70 milhões de reais que serão recebidos agora imediatamente, num prazo de 4 anos, e o royalties mensal de 4%, podem ser dados em contrapartida a esse empréstimo. Portanto, não há uma preocupação tão grande em saldar as contrapartidas em razão de um fluxo de caixa grande que a prefeitura vai passar a ter, além dos recursos orçamentários próprios, mas os recursos dos repasses feitos pela Sabesp podem ser investidos em contrapartidas ao programa. No total, mais de 427 milhões de reais serão investidos em obras de infraestrutura na cidade. 40% devem ser executados até o fim deste mandato. O restante será concluído pelos próximos governos. Financiamento é um salto ao futuro. Financiamento são obras de mobilidade urbana de 30 anos na cidade. Isso não é uma opção individual de alguém, não é uma opção individual minha e nem do próximo prefeito. A gente está celebrando um contrato de financiamento com uma instituição séria, que é o Banco de Infraestrutura da América Latina, dando garantia da realização de 200 milhões de obra como contrapartida. Aprovamos o projeto no Ministério do Planejamento, com aval do governo federal como garantidor do projeto. O dinheiro todo vai estar em caixa.
é só executar obras que já foram planejadas e licitadas e encerrar o programa e dar à cidade de Taubaté uma visão de futuro. A primeira obra já licitada e que já começa em dezembro será aqui na Estrada do Pinhão. Segundo o prefeito, o local vai receber melhorias para ajudar a desafogar o tráfego no principal corredor da cidade. Outra obra já licitada prevê o alargamento e a duplicação da Estrada do Barreiro. Aqui já estão previstas 5 desapropriações. A Assis Chateaubriand e a Charles Schneider também receberão melhorias, assim como a Avenida Dom Pedro I. Todas elas ficam congestionadas em horários de pico e se encontram neste viaduto com apenas 8 metros de largura, que será demolido para a construção de outros 2, com 14 metros cada. Projeto orçado em 16 milhões de reais. São as obras que eu considero prioritárias, essas eu considero de fundamental importância, mesmo porque a via hoje mais sobrecarregada na nossa contagem de fluxo de veículos, a mais sobrecarregada de número de acidentes com motocicletas, acidentes com vítimas, é a SP62. É o trecho da Volkswagen até o viaduto da CTI. Esse trecho da Volkswagen, que é Emílio Amadei Bering, até o início do distrito de Quiririm, Carlos Pedroso da Silveira, até o Taubaté Shopping, depois Charles Schneider, precisa ser desafogado. E a extensão da Estrada do Pinhão até o distrito de Quiririm representa um conforto viário a essas pessoas. Depois da Estrada do Barreiro, o Oceano Viário Sul. A cidade só vai se desenvolver nos próximos 30 anos, ocupando os vazios urbanos dessa região. Então é preciso concluir o binário da Estrada do Barreiro e a duplicação do viaduto da Independência. 46 milhões de reais também já foram licitados para obras de pavimentação. No total, 323 ruas vão receber asfalto novo. Outros 3 milhões e 600 mil reais serão investidos em obras de contenção de enchentes. Entre elas, a construção de 2 piscinões no Parque Três Marias. Eu entendo que para o próximo verão, para o verão de 2018 para 2019, a gente tem essas obras concluídas. Essas obras de enchente são as obras que hoje Taubaté precisa para debelar todos os focos de enchente da cidade. Se a gente conseguir realizá-las no prazo de 12 meses, a gente certamente vai debelar absolutamente todos os focos. A gente vai ter, obviamente, picos de chuva. A gente está calculando esses piscinões para a pior chuva dos últimos 25 anos. Não significa dizer que a gente nos próximos 25 anos não vai ter uma chuva muito grave que faça, evidentemente, transbordar os reservatórios de água. Mas a gente calculou dentro da pior chuva da estação, da média histórica dos últimos 25 anos. Choveu forte agora à tarde em várias cidades da região. Em São José dos Campos, uma árvore caiu em cima de um carro no bairro Jardim das Indústrias. O motorista estava dentro do veículo, mas não se feriu. No Urbanova, as telhas de um depósito de material de construção foram arrancadas com a força do vento. Confira como fica o tempo para este fim de semana. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão marca a mínima de 11 e máxima de 23 graus neste sábado. No Vale do Paraíba, os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 27 graus em São José dos Campos. Guaratinguetá e Queluz marcam máxima de 28. No litoral norte, previsão de sol pela manhã e chances de chuva no período da tarde em Caraguatatuba e Ubatuba, máxima de 33 graus amanhã. Em Cunha, hoje fez 32 graus. Para amanhã, mesmo com possibilidade de chuva, o dia fica abafado, com máxima de 34 graus. Em Taubaté, faz mínima de 19 e máxima de 28. De volta ao litoral, mínima de 22 e máxima de 33 graus em Ilhabela. São José dos Campos apresentou baixa infestação para o mosquito transmissor da dengue, de acordo com a 4ª avaliação de densidade larvária divulgada hoje pela Prefeitura. Na pesquisa realizada em outubro, a cidade apresentou o índice 0,2, sendo que o recomendado pelo Ministério da Saúde é inferior a 1. Estudantes e funcionários de uma escola municipal de Jacareí levaram um susto hoje de manhã. Um homem invadiu a escola Barão de Jacareí, no bairro São João. De acordo com a polícia militar, o suspeito rendeu uma das servidoras da unidade e fugiu levando a moto da vítima. Ninguém ficou ferido. As aulas continuaram normalmente.
O trecho da Via Dutra, no quilômetro 157, em São José dos Campos, sentido São Paulo, ficou 4 horas interditado ontem à noite, depois que um caminhão carregado de areia tombou na pista. Devido à curiosidade dos motoristas, houve um engavetamento envolvendo 3 veículos. Ninguém ficou ferido. O acidente provocou 6 quilômetros de congestionamento. Depois do intervalo no Band Cidade, vereador de São José dos Campos propõe lei que proíbe ideologia de gênero nas escolas da cidade. O projeto causa muita polêmica, hein? E na volta do Band Cidade você confere também uma entrevista ao vivo aqui no estúdio sobre as ações da Prefeitura para combater o trabalho infantil aqui em Taubaté. Um problema que ainda desafia as autoridades em todo o país. Agora a hora certa, 7 horas em ponto.